Olá, alunos do primeiro ano B, sou a professora Lucivane e vamos dar continuidade das atividades pedagógicas do primeiro bimestre. Vamos dar início com a matéria Língua Portuguesa, da página 66 a 74. Lá na unidade 4 tem alguns tópicos que iremos ver a partir da página 66. Leitura e escuta, oralidade, escrita compartilhada e autônoma, análise linguística. E tem a seguinte frase: pela janela eu vejo. Tem um trem e 3 crianças observando pela janela. Vamos dar continuidade. Na página 67 diz o seguinte: primeiros passos. Você já viajou de trem? Se não viajou, gostaria de viajar? O que você imagina que as pessoas que estão nesse trem venham a olharem pela janela? O que você imagina que eles estão olhando? Algum dia você já viajou de trem? Você já viajou de trem? Você gostaria de viajar? Se não viajou, gostaria de viajar e gostaria de viajar de trem ou de outro meio de transporte. São alguns tópicos que podemos debater em família. Já na página 68, diz o seguinte. Lá no enunciado diz o seguinte: uma vista sem igual. A professora Kátia iniciou a aula dizendo que ia ler um poema sobre uma viagem. Nesse poema, o poeta conta o que foi vendo pelo caminho. O que você imagina que ele tenha visto? Vamos conhecer o poema que a professora leu? Então ouça a leitura que o professor vai fazer. A primeira vez que andei de trem e ele pegou velocidade, voou uma vaca na janela e era vaca de verdade. Logo depois passou uma casa, 4 galinhas e um cabrito. Tudo tem asa nessa história. Que trem mais esquisito. Voou montanha, rio, horta, poste, mata e pomar. Ficou só um passarinho paradinho lá no ar. O trem parou na estação, parou também a paisagem. Só voou o passarinho, ele sim seguiu viagem. Cláudio Martins, o que o trem tem? Como você pode observar, é um poema e vamos dar continuidade às nossas atividades. Vamos falar um pouquinho mais sobre Cláudio Martins, escritor e ilustrador de livros para criança. Nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, escreveu mais de 40 livros e chegou a receber prêmio por alguns deles. Cláudio faleceu em 2018. Jogo rápido. Número 1. A pessoa que fala no poema diz que essa foi qual viagem que ele fez? Primeira, segunda ou terceira? Vai assinalar com um xizinho a resposta correta. 2. Quais dos animais a seguir a pessoa observou pela janela? Contorno. Dando continuidade já lá na página 70. Número 3. Ouça novamente um trecho do poema. Só voou o passarinho. Ele sim seguiu viagem. No poema, o que quer dizer seguir viagem? Continuou parado? Continuou voando? Você vai assinalar com xizinho com a resposta correta. Número 4. Com o professor, releia o início do poema. A primeira vez que andei de trem e ele pegou velocidade. Voou uma vaca na janela e era vaca de verdade. Letra A. Agora contorne as palavras que têm o mesmo som no final. Então você vai voltar nesse pequeno poema e circular as palavras que têm o mesmo som no final. Letra B. Copie no poema outras 2 palavras que têm o mesmo som no final. Então, você vai lá no poeminha, vai pegar 2 palavrinhas e escrever nessas linhas abaixo. Número 5. Como o texto aparece organizado na página? Primeira alternativa. Aparece escrito até o final das linhas? Segunda alternativa. Não ocupa até o final das linhas? Terceira alternativa. Está organizada em blocos de texto. Na questão 5, tem mais de uma resposta, então você vai assinalar 2. Lá no finalzinho, a professora está dizendo: quando as palavras têm som parecido no final dos versos de um poema, dizemos que elas formam rima. Então, todas as palavrinhas que têm no final o mesmo som são chamadas de rima.
Lá na página 71, momento da ortografia, apresentação da letra V. A professora Kátia começou a aula seguinte perguntando aos alunos se tinham gostado do poema sobre a viagem de trem. Todos disseram que acharam o poema bem engraçado. E você, gostou? Gostaram? Depois, ela escreveu no quadro a seguinte palavra: viagem. Jogo rápido. Número 1. Com que letra se inicia a palavra escrita no quadro acima? Você vai voltar lá no quadro, observar e escrever no espaço abaixo. Número 2. Observa a seguir a parte inicial do poema. Faça um traço embaixo das palavras que também se inicia com essa letra. A primeira vez que andei de trem e ele pegou velocidade. Voou uma vaca na janela e era vaca de verdade. Então você vai assinalar as palavras que se iniciam com essa letra. A professora Kátia comentou que a letra V é uma das consoantes que fazem parte do alfabeto. Depois perguntou à turma se alguém tinha um nome iniciado com essa letra. Valentina percebeu que era a letra do nome dela e mostrou um cartaz com as 4 formas de escrever essa letra. V maiúscula bastão, V minúscula bastão, V maiúscula cursiva, letra V minúscula cursiva. Dando continuidade na página 72, jogo rápido. O nome de alguém da sua sala começa com a letra V? Se sim, escreva esse nome na tarja caligráfica a seguir. Se não, fale o nome de pessoa que começa com essa letra que o professor registrou no quadro, depois copie o nome a seguir. Você lembra, na sua sala tem alguém que se inicia com essa letra V? Lembrou? Se tiver, escreva nessa caligráfica nessa tarja. Você vai escrever na tarja caligráfica. Dando continuidade, agora treine o traço da letra V. Então, a gente tem a letra V cursiva maiúscula e a letra V minúscula. Número 2. Escreva com letra cursiva na tarja caligráfica abaixo o nome de 4 objetos que têm o nome iniciado pelas palavras. Então, cada tarja dessa, você vai escrever um objeto que se inicia com a letra V. Dando continuidade na página 73. Lá no enunciado diz o seguinte: sílabas. Agora a turma, após a turma estudar a letra V, a professora Kátia fez a seguinte pergunta para o aluno: você sabia que juntando a primeira letra do nome de Valentina com a primeira letra do nome de Ana e de outras crianças da fila das vogais, essas letras formam sílaba? Então, agora a gente vai aprender a família silábica da V. Quer ver como é? Então, copia-as na linha. V mais A é igual a vá. V mais E é igual a V. V mais I é igual a vi. Vi mais O é igual a vô. V mais U é igual a vu. Dando continuidade na página 74, depois a professora explicou melhor sobre como identificar as sílabas com as seguintes palavras: trem, vaca, verdade. Com o professor e os colegas, leia em voz alta cada uma das palavras acima e divida oralmente essas palavras em sílabas. Depois anote as quantidades de sílabas no quadrinho. Como professora que eu posso identificar? Como sabemos disso? A cada abertura da nossa boca para falar a palavra, podemos identificar uma sílaba. Vamos lá. Trem tem apenas uma sílaba. Vaca tem 2 sílabas. Verdade, 3 sílabas. Agora, o professor vai ajudar você a dividir por escrito cada uma dessas palavras. Então, cada abertura da sua boquinha, você vai
dividir essas palavras acima nesses quadradinhos abaixo. Observe a importante explicação que a professora Kátia deu para a turma. Cada uma das partes de uma palavra pronunciada numa mesma emissão de voz é chamada de sílaba. Quando juntamos as letras, formamos sílaba. V mais A é igual a vá. Quando juntamos sílabas, podemos formar palavra. Vejam. Então, novamente lá. V mais A é igual a vá. Dando sequência lá abaixo tem uma sílaba. Vá mais K é igual a vaca. Alunos do primeiro ano, essa foi a nossa atividade do De Língua Portuguesa. Realizem. Desejo a vocês um bom estudo e até breve.